Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuela Santos do Nascimento e cursamos licenciatura aqui no IFE de Bragança Paulista. Olá, pessoal. Me chamo Amanda Aparecida Pinheiro. Estou desenvolvendo aí esse trabalho com a Manuela. Espero que vocês gostem. E vamos falar um pouco sobre frações. Vamos lá? Então, pessoal, a gente achou importante trazer para vocês uma introdução, para vocês saberem da onde que surgiu a fração, onde surgiu a fração. A fração, ela surgiu ali no Egito Antigo há 3.000 anos antes de Cristo, porque ocorreu algumas necessidades. Naquele tempo, os matemáticos eles acabavam marcando, as suas terras para dividir. Ou seja, quando acontecia ali a época chuvosa, essas marcações elas desapareciam. Então, ela teve a ideia aí, como vocês estão vendo na imagem, de marcar com algumas cordas. E contudo, eles acabaram ali notando, que muitos terrenos eles não eram compostos ali somente por números inteiros. Haviam terrenos ali que mediam partes daquele total. Então foi daí que surgiu a fração, para vocês verem como é importante e está sendo importante até hoje. Já que estudamos um pouco sobre a origem de frações, vamos entrar agora na parte de definições. A fração ela é definida como um número usado para determinar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Vamos ver os exemplos. Primeiro aqui a gente vê que tem algo inteiro. E esse inteiro ele foi dividido em 4 partes iguais. Ou seja, fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Agora eu trouxe para vocês algum exemplo sobre fração que a gente vê no nosso cotidiano. Temos aí a pizza. A pizza geralmente ela vem dividida em partes iguais, ou devia vir. Temos aí então uma representação de fração. O segundo objeto, como vocês estão observando, é a geladeira. A geladeira é um objeto inteiro e ela foi dividida em 2 partes. Ou seja, o freezer e a geladeira. Outra coisa também, que é a representação de fração, podemos ver o bolo na nossa casa. A gente pode dividir o bolo em partes iguais e fazer também uma notação de fração. Outra coisa que ninguém gosta é o limão, porém é importante para a nossa saúde. A gente também tem uma fração quando a gente divide o limão para fazer um suco, para fazer uma receita. Agora, a gente vai falar sobre alguns termos da fração. O primeiro termo aí, que representa a fração, é a letra A, que é chamada numerador. Ou seja, é o número que fica em cima e indica em quantas partes o todo foi dividido, ou quanto tomamos do todo. A letra B é o denominador, que fica embaixo e indica em quantas partes a unidade, o todo, foi dividido. Sempre lembrando que o B, o denominador, ele tem que ser diferente de zero, porque quando dividimos algo por zero, sempre será zero. Vamos ver se a gente entendeu agora sobre o conteúdo de frações? Trouxe para vocês um exemplo bem prático aí, que é uma pizza que a gente come aí no nosso dia a dia. A pizza, vocês estão observando que é algo inteiro. Porém, quando o entregador chega na nossa casa, essa pizza vem dividida. E a minha pizza, como vocês estão observando, ela veio dividida em 4 parcelas. Eu observei que ela veio em 4 parcelas e como eu estava com muita fome, eu comi 2 pedaços. Vocês já conseguem imaginar quantos vai ficar essa fração? Qual será o resultado? Vou deixar aí um tempinho para vocês pensar. E aí, conseguiram também chegar nesse resultado 2 sobre 4? Lembrando, numerador e denominador. Bom, depois da gente entender como que é uma fração, qual é o seu numerador, o seu denominador, como que nós podemos encontrar frações no nosso dia a dia, vamos então aprender quais são os tipos de operações, sendo elas a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Como que funciona então a adição e a subtração de frações? Temos o primeiro exemplo de quando seus denominadores são iguais. Então, a gente conserva o denominador e soma ou subtrai os seus numeradores. Vejamos o seguinte exemplo da adição.
Nós conservamos aqui o denominador e somamos o numerador. Em sequência, podemos ver o exemplo da subtração. Nós conservamos o denominador e somamos os seus numeradores. E quando o denominador é diferente? Existem diversas formas de estar calculando essa soma ou a subtração. Mas o que a gente vai estar dando aqui de exemplo é descobrindo o mínimo múltiplo comum, o MMC. No caso da adição, nós encontramos o número 10, que é o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 5. Então, o 10, no caso, que vai ser o nosso novo denominador, nós dividimos pelo denominador e o resultado multiplicamos pelo seu numerador. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 6, 12. E assim nós podemos fazer a adição normalmente aqui dos numeradores. Na subtração, ocorre da mesma forma. Qual é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 2? É o número 6. Então, nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Esse resultado é subtraído. E na multiplicação, como ocorre a multiplicação entre frações? Ela é bem simples. Nós apenas multiplicamos o seu numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Vejamos no seguinte exemplo. Os numeradores são multiplicados, 3 vezes 2 é igual a 6, e 4 vezes 5 é igual a 20, certo? Bom, na divisão também é bem simples de se compreender. Então, nós vamos, multiplicar o numerador pelo denominador da fração seguinte e essa mesma fração. O seu denominador vai ser multiplicado pelo numerador da outra fração. Vejamos o seguinte exemplo. A vezes o B e B vezes o A, tá certo? Nesse caso, 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 7 é 21. Também temos o costume de falar que é conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Se você reparar bem, a gente inverteu essa segunda fração. O 5, que era denominador, virou numerador, e o 7, que era numerador, virou denominador. E depois que a gente faz essa troca, a gente apenas multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Bom, para que haja melhor compreendimento dessas atividades, deixamos aqui alguns exercícios propostos para que vocês possam estar realizando e colocando em prática aí o que aprenderam. Aqui estão algumas referências de onde nós fizemos a nossa pesquisa para essa apresentação. Desde já agradecemos e esperamos que tenha ajudado vocês. Até a próxima!